Então, o tema de hoje é vingança e ódio, e eu gostaria de começar essa palestra fazendo um reconhecimento dos nossos ancestrais, principalmente dos habitantes dessa terra, essa terra tão maravilhosa que nos ampara, que nos acolhe, que nos oferece todos os recursos para estarmos juntos. Então, agradecendo a todos esses irmãos. E ao falar de vingança e ódio, entendendo um pouco do contexto histórico australiano, eu gostaria de também fazer um pedido de perdão a todos esses irmãos que sofreram pelas nossas atitudes impensadas, principalmente os nossos irmãos aborígenes, que passaram por anos e anos de dificuldades, mas que ainda nos demonstram com amor, com conhecimento, com muita sabedoria, como possamos caminhar nessa terra, respeitando a natureza, respeitando esse conceito de country, que não é apenas a questão geográfica, mas a questão mais ampla de tudo aquilo que engloba esse país. Então, a todos esses irmãos, o nosso carinho especial ao falar de um tema que, sem dúvida, ainda nos remete a essa ideia de reconciliação que tanto ouvimos falar em discursos políticos e sociais e que se faz bastante necessária. A minha proposta de hoje, ao falar de um tema bastante complexo como vingança e ódio, é ficar ficar bem dentro do Evangelho. Então, o Evangelho aborda esse tema de várias formas, e eu gostaria de falar um pouco sobre o capítulo 12, amar os vossos inimigos, os itens 9 e 10, e também falar um pouco sobre o capítulo 28, que tem uma prece específica que se chama Pelos Nossos Inimigos, orando pelos nossos inimigos. A minha proposta também de hoje é fazer algumas reflexões minhas com relação ao meu entendimento sobre essas passagens do Evangelho e também algumas das reflexões que eu busquei fazer sobre os nossos atos de vingança no dia a dia. Então, antes de mais nada, para a gente falar um pouco de ódio, eu gostaria de começar com essa definição de dicionário mesmo, que diz assim, que o ódio, também chamado de execração, de raiva, de rancor e ira, ele é um sentimento intenso de raiva e aversão. Então, sentimento, pelo que nós entendemos, é o que habita os nossos corações, é aquilo que o nosso coração emana. Então, quando sentimos o ódio no nosso coração. E esse ódio, ele se traduz na forma de antipatia, de aversão, de desgosto, daquela marra que a gente pega das coisas, de rancor, de inimizade ou mesmo de repulsa contra uma outra pessoa ou algo. Então, é um sentimento bastante intenso, é um sentimento que se manifesta de formas que percebemos o nosso batimento cardíaco, percebemos, às vezes, a questão de suar, a questão de sentirmos a nossa palma da mão pingar. Então, o ódio, ele tem essa capacidade de produzir uma reação biológica tão intensa quanto aquilo que o nosso coração emana. Assim como o desejo de evitar, limitar ou destruir o seu objetivo. E esse talvez é o ultimatum do ódio, é o máximo do nosso ódio. É quando ele visa a destruição. E o ódio, ele pode se basear, às vezes, em medo, sendo ele justificado ou não, pode se manifestar, às vezes, através de patologias, mas ele é descrito com frequência como sendo o contrário do amor ou da amizade. Então, o amor, que é um sentimento tão sublime, que preenche os nossos corações, que nos acalma, que nos conforta, que nos faz sentir essa alegria sincera e verdadeira,
O ódio é justamente o contrário. Ele produz os efeitos contrários e ele visa não essa possibilidade de abraçarmos, mas sim de destruir. Então, é um sentimento bastante intenso e um tanto quanto letal quando não estamos prestando atenção, quando não estamos monitorando, vigiando e buscando elevar os nossos pensamentos em outra direção. No capítulo 12, Amar os vossos inimigos, nós temos uma passagem específica sobre o ódio. E essa passagem, ela é trazida pelo espírito de Fenelon. E essa passagem, eu escolhi trazê-la não só porque ela faz parte do capítulo 12, mas porque muitas vezes nós talvez nos sentimos muito distantes do Evangelho. Talvez nos sentimos muito distantes das mensagens, dos significados, ou mesmo daquilo que os espíritos que estão ali trazendo essas mensagens nós nos sentimos muito distantes desses espíritos que vieram trazer essas mensagens. E eu escolhi também falar de Fenelon porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é composto basicamente pelas compilações de Kardec, mas também de instruções diretas dos espíritos. E Fenelon é um desses que contribui trazendo instruções diretas através dos vários médiuns que trabalharam com Kardec. Então, essa é uma das razões pela qual eu trouxe a ideia de Fenelon. E eu vou explicar a segunda razão assim que eu ler essa passagem, que diz assim: apesar da lei do amor nos mandar amar indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não couraça, ela não protege o nosso coração contra os maus procederes. Ou seja, nós podemos entender que a lei do amor, ela é um mandato para conseguirmos abrir os nossos corações a todos os nossos irmãos. Só que essa lei não necessariamente protege os nossos corações dessa vivência diária quando o nosso eu é atacado, quando os nossos sentimentos estão confusos, quando ainda sentimos esse sentimento intenso de ódio. E o próprio Fenelon, ele traz o exemplo dele, de quem viveu, de quem encarnou nessa terra e de quem passou por essa sensação amarga, difícil, de sentir no coração esse sentimento tão pesado que é o ódio. E como que Fenelon passou por isso? Então, Fenelon, ele foi arcebispo de Cambrai, na França. Ele teve, até os seus 44 anos, uma ascensão dentro da Igreja Católica que o viu chegar a esse posto de arcebispo de Cambrai. Ele escreveu 2 livros, ele foi membro da Academia Francesa de Letras, ele era, sem dúvida, uma figura, um representante da fé católica de extremo respeito, tanto que ele virou mentor, professor, precepto, que é a palavra mais adequada, utilizada na época, do filho de Luís XIV, rei da França, o conhecido Rei Sol. Para você ter uma ideia, o Rei Sol, Luís XIV, foi o que encabeçou e teve todo esse projeto do Castelo de Versailles em Paris, né? Alguns quilômetros de Paris. Então, o que nós entendemos da história de Fenelon é que, ao chegar nessa posição tão importante de preceptor do filho do rei, futuro herdeiro, ele, como defensor de direitos humanos, o Fenelon, que havia escrito livros, que buscava fazer a reforma moral e refletindo sobre as suas experiências, tentou aos poucos conduzir o filho do Luís XIV e entrou em conflito com o rei.
E o rei Luís XIV, na época, o Estado, né, a igreja centralizada na sua figura, não gostou de algumas das posturas de Fenelon e recomendou que os livros de Fenelon fossem levados para maiores avaliações dentro da Igreja Católica, e seus livros foram considerados contra o pensamento católico. E Fenelon foi de uma ascensão a um completo declínio dentro da sua carreira, né, dentro da igreja. Então, Fenelon, ele passou por essas angústias, né, de você se ver no topo da sua carreira, conseguindo alcançar novos ares, e de repente tudo aquilo é tirado de você. De repente, todos os sonhos, as emoções, tudo aquilo que você projeta é tirado de você. Tanto que ele morre quase que no esquecimento e é considerado um dos espíritos que mais contribuiu com a codificação. Fenelon tem passagens no Livro dos Espíritos, tem passagem no Livro dos Médiuns, tem passagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sem dúvida, é um espírito que passou por algumas privações. E ele diz assim: procurar então, principalmente, amar aqueles que vos inspiram a indiferença, o ódio e o desprezo, porque essa é a verdadeira prova, esse é o verdadeiro obstáculo e dificuldade que nós passamos. Amar talvez incondicionalmente as pessoas que nós já temos afinidade nem sempre é uma tarefa tão difícil quanto amar aqueles que nos inspiram essa indiferença, que nos inspiram o desprezo. E Fenelon, de acordo com os arquivos históricos, nunca teve, de forma alguma retaliação. E não fala dessa passagem como uma amargura, mas como uma oportunidade de aprender e de talvez até treinar a sua vaidade, treinar o seu orgulho. Então, essa é a mensagem de Fenelon na passagem do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o ódio, ele é justamente esse fio, né, essa gasolina que nos leva à vingança. Então, nós passamos por sentimentos de rancor, por sentimentos de ódio, e quando agimos, nós agimos então querendo nos vingar. E a vingança, ela consiste nessa retaliação contra uma pessoa ou um grupo em resposta a algo que foi percebido ou sentido como prejudicial. Então, perceba, nós estamos falando de percepções, de sentimentos, e elas nem sempre são a intenção do outro. Então, essa vingança, ela parte dos nossos corações, do nosso sentimento de ódio, com relação àquilo que percebemos ou sentimos, o que é a nossa verdade, o que é válido para nós. Embora muitos aspectos da vingança possam lembrar o conceito de igualar as coisas, nós vamos falar sobre isso no próximo slide, na verdade, a vingança, em geral, tem um objetivo mais destrutivo do que construtivo. Então, seria uma verdadeira um verdadeiro erro acharmos que através da vingança nós vamos reparar alguma coisa, nós vamos construir alguma coisa. A vingança, no fundo, que é alimentada pelo ódio, ela tende a ser extremamente destrutiva. Então, quem busca a vingança, ela deseja forçar o outro lado a passar pelo mesmo que passamos, como se isso fosse possível, como se os sentimentos e as percepções fossem a mesma, mesmo num ato difícil e vingativo. Então, o objetivo da vingança é que essa pessoa que nos feriu, né, ou essas situações que nos feriram, não sejam jamais capazes de repetir a ação. Então, ela tem esse objetivo bastante destrutivo. E apesar dela, às vezes, nos remeter a essa ideia de igualar, ela não vem igualar, muito pelo contrário.
Essa ideia de igualar, ela é uma ideia bastante antiga. No direito se estuda o Código de Hammurabi, que foi escrito em torno de 1750 a.C. Entre as 282 leis do Código de Hammurabi, uma delas falava e tratava especificamente sobre essa ação, essa possibilidade de você igualar as coisas, que é o que todos nós já ouvimos falar, de olho por olho, dente por dente. Então, isso foi lei. Então, essa ideia de você poder se vingar de alguém, de você poder sentir o ódio no seu coração e ter o direito, por lei, garantido de se vingar, é uma ideia extremamente antiga, muito antes de Moisés, em torno de 400 anos antes de Moisés, e sem dúvida muito tempo antes de Cristo. Então, nós já caminhamos muito para entender que hoje, olho por olho, dente por dente, não nos cabe mais. Nós não queremos mais buscar essa vingança e cobrir o nosso coração de ódio. Estamos tentando caminhar para uma outra direção, mas ao mesmo tempo, essas raízes, tanto raízes de leis como raízes de pensamento, ainda estão nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Então, justamente por isso, a vingança, ela não é uma forma de igualar, ela é uma forma antiga. E desde então, muitos outros espíritos já encarnaram e reencarnaram, nos trazendo uma mensagem diferente. E como que a vingança se manifesta? Então, a vingança, ela é um sentimento tão nocivo que a falsidade e a vileza são suas companheiras constantes. Então, a vingança, ela nem sempre é muito clara. Ela, às vezes, é algo que fica aqui nos nossos pensamentos. Nós bolamos estratégias, queremos achar a forma mais eficaz de nos vingarmos. Então, na verdade, aquele que se abandona a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga de forma clara. Então, às vezes atingindo pelas costas, às vezes fazendo tudo por trás. Quando o mais forte age como uma fera sobre aquele que considera seu inimigo. Então, basta às vezes ver, sentir, saber que haverá um encontro para que essa paixão odiosa se inflame, para que essa cólera se inflame. Então, a vingança, além dela não igualar, além dela ser bastante destrutiva, ela muitas vezes se manifesta por trás. Ela muitas vezes pega o nosso inimigo, aquele irmão que nós ainda não conseguimos amar de surpresa. O Evangelho fala muito de vingança num contexto também um tanto quanto antigo. Você, ao ler o capítulo 12, se fala muito de duelo, que era justamente aquelas formas de honrar, né, de buscar lavar a sua honra. Então, se trata de duelos armados, onde utilizavam-se espadas ou até mesmo armas para conseguir é, livrar dessa mágoa, desse ressentimento, dessa desavença. Sabemos que já não temos o duelo sendo forma legalizada, pelo menos no mundo ocidental que vivemos, mas sabemos que a vingança ainda se manifesta no nosso cotidiano. Então, como que será que a vingança, às vezes, é, é, está presente no nosso dia a dia? Não só a vingança, mas o ódio que muitas vezes penetra os nossos corações e nós nem percebemos. Então, o meu convite nessa reflexão desse slide é justamente encorajar-nos a pensar um pouco como que o ódio e a vingança estão sendo cultivados no meu coração, na minha psicosfera, nesse momento em que nós estamos vivendo. Então, precisamos estar muito atentos àquilo que estamos ouvindo, àquilo que estamos assistindo. Então, várias vezes percebemos que letras de música, que novelas, que filmes, que plataformas sociais, telejornais, tratam de vinganças diariamente, tratam de ódio diariamente.
Se pararmos para pensar, existem vários exemplos que eu não gostaria de citar, para não fazê-lo sentir que, nossa, eu assisti aquilo, eu ouvi aquilo, eu estou cultivando esse sentimento. Não é isso a ideia. A ideia é pensarmos, será que isso me faz bem? Será que ao ouvir uma letra de música que fala tanto de ódio, de vingança, eu estou alimentando meus pensamentos e os meus sentimentos com amor? Será que ao escolher um filme em que eu sei que haverá cenas marcantes de ódio e de vingança, eu estou nutrindo o meu espírito? Esse é o momento, como Douglas falou em sua prece, em pleno momento de transição planetária, esse é o momento de nos aliarmos e de buscarmos exemplos de ódio e de vingança. Então, que sejamos talvez atentos a isso, de como estamos usando o nosso tempo, usando do nosso livre-arbítrio para escolher o amor ao invés de escolher o ódio e a vingança. E existem muitas vezes uma série de micro-vinganças que passamos no nosso dia a dia. São as famosas fechadas de trânsito, são as famosas frases rápidas que às vezes uma outra pessoa joga no ar e a gente pega e carrega aquilo no peito por tanto tempo. Então, que tenhamos cuidado para não carregarmos esse peso, para não carregarmos essas dores, para não carregarmos esses pensamentos desnecessariamente. Por isso se faz tão importante vigiarmos os nossos pensamentos, por isso se faz tão importante estarmos atentos àquilo que estamos cultivando. Tá, tudo isso está um pouco claro, eu espero que esteja claro. Agora, como que eu faço para amenizar esses sentimentos de ódio e esse ímpeto, talvez, de querer me vingar? O Evangelho nos traz uma série de exemplos de como fazer isso. Começando, talvez, pelo aspecto mais importante do Evangelho, que é de esclarecer, que é de consolar. A princípio, entendendo o Evangelho, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Então, se estamos falando de amar os vossos inimigos, Jesus não está dizendo não se defenda. Jesus não está dizendo permita-se ser atacado. Jesus está apenas condenando esse sentimento que parte do nosso ódio e que gera a ação de vingar-se. Então, Jesus nos pede, e o Evangelho, segundo o Espiritismo, indica, que amar os nossos inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, porque, afinal de contas, o nosso coração bate de forma diferente quando percebemos a presença de um inimigo ou quando estamos perto de um amigo. A ideia de vocês não nutrir a vingança, mas também buscando se defender, é não ter contra os seus inimigos nenhum rancor, nenhum desejo de vingança, é não alimentar esse sentimento. E como nós rezamos com frequência a prece do Pai Nosso, estejamos então atentos a essas palavras. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, é um chamamento para perdoarmos, é um pedido de Jesus para estarmos atentos da forma como estamos pedindo perdão e também perdoando. Então, o Evangelho nos explica e pede-nos para que Deus nos dê força de sufocar, de minimizar na nossa alma esse ressentimento, esse ódio, esse rancor que às vezes nós nutrimos. É importante fazer com que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração,
quando estamos, então, nos desprendendo desse corpo material e partindo para a pátria espiritual, que estejamos atentos, então, nesses momentos cruciais de desligamento, para que o nosso coração não seja surpreendido com sentimentos que não foram trabalhados, com ódios que podemos carregar eternamente ou por muito tempo, por milhares de encarnações. Então, o Evangelho nos esclarece que se vos aprover retirar-nos desse mundo hoje, ou seja, se fosses desencarnar hoje, fazei de tudo para conseguir reconciliar-se com seus inimigos, a exemplo de Cristo, que até o último minuto pediu em favor de seus algozes. Então, o que isso significa? Que o Evangelho nos pede para perdoar sem segundas intenções e incondicionalmente. Ou seja, não é perdoar sem esquecer, não é fazer aquela vista grossa, aquele perdão que apenas sai da boca para fora. É o perdão do coração. É perdoar incondicionalmente o mal que nos fazem. É não colocar em prática nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. É alegrar-nos em vez de nos aborrecer com o bem que lhes acontece. É por palavras e atitudes para o bem, ao invés de prejudicá-los. Enfim, é pagar-lhes o bem pelo mal, sem intenção de humilhá-los. Se conseguirmos fazer isso, estaremos então amando os nossos inimigos. E por fim, o que importa então, do ponto de vista da nossa tranquilidade futura, é reparar o mais cedo possível os erros que cometemos contra o nosso próximo. Reparar o mais cedo possível. E eu gostaria de trazer para fechar a palestra de hoje o exemplo de Silas. Para aqueles que já leram algumas das obras de André Luiz, já devem ter ouvido ou lido falar de Silas. E Silas é um dos mentores que trabalha com André Luiz. No livro Ação e Reação, ele, André Luiz e mais dois estão trabalhando diretamente com uma família que, ainda presa pelos laços de ódio e vingança, perdura pelas zonas ainda de teor vibratório bastante baixos. Em determinado momento, perguntam a Silas: Silas, por que você foi indicado para trabalhar com essa família, para trabalhar com esses espíritos que ainda sofrem esses sentimentos de ódio, que ainda acarretam tanta dor e que ainda buscam se vingar? E Silas chora copiosamente e diz: na minha última encarnação, eu também agi de forma vingativa contra a minha madrasta. E eu já estou há 50 anos tentando encontrá-la para que possamos reencarnar e reparar o mal que eu cometi. Então, às vezes, nós espíritas achamos que é muito fácil morrer, reencarnar, continuar. O tempo do outro é extremamente importante. Então, nem sempre as nossas atitudes de ódio, nem sempre as nossas atitudes impulsionadas pelo ódio que possam gerar sentimentos de vingança vão ser reparadas no nosso tempo. Então, Silas sofreu, porque há mais de 50 anos já tinha se reconciliado com sua mãe, que o perdoou, com seu pai, que o perdoou, mas a madrasta, que ele infelizmente tramou contra, ele não conseguia nem encontrá-la para conseguir buscar o perdão e oferecer a proposta da reencarnação. Então, não sejamos ingênuos ao achar que temos todo o tempo do mundo em reparar os nossos males e achar que o outro vai estar pronto para reparar, para que nós possamos reparar o nosso ódio ou os nossos atos vingativos.
Então, estejamos muito atentos a isso. E é como esse último slide vem dizer. Então, a ideia para que possamos nos tranquilizar, para que possamos nutrir o amor contra os nossos inimigos ou contra aqueles amigos, aqueles irmãos que ainda não conseguimos amar, é, portanto, reparar o mais cedo possível os erros que cometemos, é perdoar os nossos inimigos, a fim de suprimir antes da morte carnal os motivos de desavença, toda causa proveniente de animosidade posterior. Estejamos então desta maneira, buscando, através dessa reparação, fazer um amigo e não nutrir essa inimizade. Então, é mais ou menos essa mensagem que eu gostaria de trazer na noite de hoje. E para finalizar, eu gostaria de ler em prece essa prece número 47 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e convidá-los então a fechar seus olhos, a buscarem se acalmar, a buscarem sentir em seus corações esse abraço que sentiram, que pode ser sentido através dos seus mentores e dos amigos espirituais que nos acompanham. E dizemos então: meu Deus, eu perdoo aos meus inimigos, ao mal que me fazem e ao que me querem fazer. Assim como eu desejo que me perdoe e que também eles me perdoem as faltas que eu havia cometido. Se o colocastes no meu caminho, como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livrai-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra eles. Faze que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. Pronto, esteja eu, contrário a lhe estender a mão fraterna, a lhe pagar com o bem o mal e auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que a ocasião se me apresente de lhe ser útil, mas, sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois, nesse caso, eu mereceria me fossem aplicadas estas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. Obrigada, Senhor, por nos acompanhar na noite de hoje. Obrigada pelas reflexões que pudemos fazer, pelas inspirações que sentimos vindo do alto. Pedimos, Pai, que nos fortaleça nos propósitos sinceros de amar, de perdoar, de olhar para o nosso próximo com um olhar sincero, de um irmão que queremos e devemos abraçar. Abraça-nos também, Pai, na noite de hoje. Fortaleça os nossos propósitos. Que possamos, nesse momento, vibrar também, Pai, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que ainda sentem os seus corações cheios de ódio. Rogamos, Pai, pelos irmãos em situações mais desfavorecidas. Rogamos, Pai, o seu auxílio em hospitais, em prisões, principalmente, Pai, em famílias
em que ainda o amor não conseguiu penetrar os corações. Abrace-nos mais uma vez na noite de hoje. E por fim, Pai, que possamos lembrar carinhosamente da imagem da nossa querida irmã Maria, Mãe de Jesus, ontem, no Dia das Mães, que ela possa ter abençoado e continue abençoando a todas as mulheres, as mães de hoje e de amanhã, que nesse dia especial que foi ontem, o Dia das Mães, essas mulheres possam se sentir fortalecidas e abençoadas nesse propósito e nessa função tão importante. Obrigada, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.